Albert Einstein foi o descobridor das teorias da relatividade geral e restrita, além de ter lançado as bases para o que conhecemos hoje como física quântica, o que lhe rendeu um prêmio Nobel e uma série de premiações e condecorações em sua homenagem. Einstein nasceu em Ulm, no sul da Alemanha, no ano de 1879. Porém, não permanecendo por mais de um ano lá, se mudou com a sua família para Munique, onde ficou até 1894. Após ter se mudado para a Itália, escolheu ir para Zurique, onde em 1900, com apenas 21 anos de idade, iria completar seus estudos de graduação na renomada ETH, que era a Escola Politécnica Federal. Albert demonstrava uma natureza depreciativa com relação à autoridade, o que não agradava seus professores da ETH. O resultado foi que nenhum deles lhe ofereceu um cargo de assistente, que era a porta de entrada para a carreira acadêmica na época. Foi apenas depois de 2 anos que ele enfim conseguiu um cargo no escritório suíço de patentes em Berna. E foi nesse emprego que, em 1905, com apenas 26 anos, Einstein escreveu os 3 artigos que deram início a 2 revoluções conceituais que mudaram completamente nossa noção de tempo, espaço e da natureza fundamental das coisas. Lord Kelvin, um matemático, físico e presidente da Royal Society de Londres, afirmou em uma palestra no século XIX: "Agora, não há mais nada novo para ser descoberto pela física. Tudo o que nos resta são medições cada vez mais precisas." Tal afirmação estava tão equivocada quanto a de um professor da Universidade de Oxford, Erasmus Wilson, ao se referir à eletricidade do mesmo século. Quando a exposição de Paris fechar, ninguém mais vai ouvir falar em luz elétrica. No final do século XIX, a comunidade científica acreditava que uma descrição completa da realidade estava muito próxima de ser alcançada. No cerne dessa visão estava o paradigma de que todo o espaço do universo era preenchido por uma espécie de substância elástica hipotética, que formava um meio contínuo, invisível e indetectável. Era o chamado éter. Para os gregos, o éter era o 5º elemento do cosmos e era a matéria-prima da esfera celestial que circundava a Terra. Acreditavam que, através do éter, seríamos capazes de identificar se os corpos estudados estavam em movimento ou em repouso absoluto. Ao longo do tempo, a hipótese do éter foi sendo remodelada até o ponto de ser vista como uma explicação fundamental da existência de ondas eletromagnéticas no espaço. Era inconcebível, na época, imaginar que a luz não necessitasse de um meio para se propagar, uma vez que, assim como o som são ondas de pressão que se propagam na atmosfera, as ondas eletromagnéticas só poderiam ser perturbações que se propagavam em algum meio. Portanto, raios luminosos e sinais de rádio eram vistos como energias se propagando na forma de ondas no mar do éter. Diante disso, o que faltava para se chegar a uma teoria completa acerca da realidade eram medições cuidadosas e precisas, como exigia Lord Kelvin, das propriedades elásticas do éter. Só que o que não esperavam era que tais experimentos dariam fim a essa expectativa. O esperado era que a luz viajasse a uma velocidade fixa através do éter, mas ao viajarmos através dele na mesma direção que a luz, segundo a relatividade galileana, a velocidade da luz pareceria menor em relação a nós, e ao viajarmos na direção oposta à luz, a velocidade da luz precisava parecer maior. Porém, uma série de experimentos foi incapaz de observar tais previsões, e o mais cuidadoso e preciso desses experimentos foi o realizado por Albert Michelson e Edward Morley no ano de 1887, nos Estados Unidos. Tal experimento tinha como objetivo analisar a velocidade da luz a partir de 2 feixes perpendiculares entre si, usando dos movimentos realizados pela Terra no espaço. Então, à medida que a Terra girava em torno de seu próprio eixo e orbitava o Sol, o aparato experimental se movia através do éter com velocidades e direções diferentes,
a fim de captar qualquer mudança na velocidade dos dois feixes. Vamos a uma explicação mais detalhada sobre isso. Para entendermos o que de fato foi o experimento de Michelson e Morley e as suas principais consequências, vamos começar falando da física das ondas sonoras, uma vez que tal dinâmica é muito parecida com o que as pessoas acreditavam ser a dinâmica da luz no século XIX. Eles já sabiam, com o desenvolvimento das equações do eletromagnetismo por Maxwell, que a luz é uma onda eletromagnética e, como tal, propaga energia, nesse caso, energia eletromagnética, emanada por qualquer carga oscilante. Sendo assim, da mesma forma que as ondas do mar carregam energia através das moléculas de água e as ondas sonoras através das moléculas do ar, a luz também precisava de um meio pelo qual propagar energia eletromagnética e sem esse meio não poderia haver luz. Deram-no um nome de éter. Nas ondas sonoras, a energia se manifesta por uma diferença de densidade, logo de pressão, que se propaga através das moléculas do ar em um ciclo variante no tempo de compressão e rarefação. A velocidade do pulso sonoro não depende da fonte que o gera, mas sim das características do meio, como por exemplo, temperatura e densidade. Além disso, se a própria camada de ar se movimenta com certa velocidade em relação a um referencial parado, a velocidade do pulso irá mudar em relação a esse mesmo referencial. Vamos ao seguinte cenário que criei para visualizar esses casos. Os planos horizontais azuis representam a atmosfera ou uma camada homogênea de ar. O cubo representa um corpo qualquer, capaz de gerar uma perturbação sonora nesse meio. O comprimento de onda transversal representa o pulso sonoro. Apesar do som não ser uma onda transversal, mas sim longitudinal, optei por usar essa representação para melhor visualização e didática, além de que isso não irá fazer diferença no resultado final. Consideremos agora que a massa de ar esteja parada em relação a nós, observadores fixos na tela, e um pulso sonoro seja emitido pelo cubo. A velocidade da onda, medida por nós, a uma temperatura de 20 graus Celsius, será de 340 metros por segundo. Como dito, tal velocidade independe do cubo, independentemente da direção e sentido que se movimente à medida que gera o pulso. Podemos, então, tirá-lo da representação agora. É o meio que pode influenciar diretamente no pulso. Imaginemos agora que a camada de ar se movimente no mesmo sentido que a onda. Como são os constituintes do meio que propagam a perturbação, é fácil entender que a velocidade do pulso será maior em relação a nós ou um sensor parado esperando a perturbação chegar. Se o ar se movimenta com uma velocidade de 100 metros por segundo, então mediríamos para o pulso sonoro uma velocidade de 440 metros por segundo. Este seria um caso análogo a um barco que navega no mesmo sentido de uma correnteza intensa. É possível também que a camada de ar tenha uma velocidade com sentido oposto ao do pulso sonoro. Nesse caso, podemos perceber que a velocidade da onda diminui, uma vez que o meio que a carrega está indo no sentido oposto, levando-a junto. Porém, como ela ainda possui uma velocidade de 340 metros por segundo no outro sentido, ainda percebemos o pulso sonoro seguindo em frente. Seria o caso de um barco que navega contra a correnteza. Se a velocidade da camada de ar é de 100 metros por segundo, mediríamos para o pulso uma velocidade de 240 metros por segundo. Automaticamente, o tempo que ele levaria para chegar ao sensor seria bem maior do que na primeira situação. Já, se a velocidade do ar for igual à velocidade do pulso, então veríamos a onda parada, pois a sua velocidade final seria zero. Sendo assim, não é difícil imaginar que se a velocidade da camada de ar fosse de 400 metros por segundo, veríamos o pulso sonoro retroceder junto com ela com uma velocidade de 60 metros por segundo, invertendo seu sentido de propagação. Nesse caso, a onda nunca chegaria ao sensor. Poderíamos também atribuir um movimento ao sensor, tanto em direção ao pulso sonoro quanto se afastando dele. No primeiro caso, estando a atmosfera em repouso, levará um determinado tempo para o pulso chegar até o sensor, que será bem menor que o tempo no segundo caso, uma vez que o sensor se movimenta no sentido contrário.
O caso extremo seria o sensor se afastando com uma velocidade de 340 metros por segundo. O pulso nunca iria alcançá-lo, a menos que o meio atmosférico se movesse com a onda, atribuindo-lhe mais velocidade. O fato de que a velocidade da onda não depende de sua fonte, mas sim do meio, explica o porquê dos jatos poderem romper a barreira do som. Quando a perturbação sonora deixa o avião, o faz com uma velocidade de 340 metros por segundo, e manterá essa velocidade a menos que um vento sopre no mesmo sentido do movimento. Se o jato ultrapassar essa velocidade, poderá andar mais rápido do que o som na atmosfera, e no momento da ultrapassagem, a barreira de pressão e densidade é quebrada, causando aquele estrondo característico. No século XIX, os cientistas acreditavam que esse comportamento do som no ar precisava ser o mesmo para a luz se propagando no éter. Todos os casos que vimos aqui se aplicam às perturbações luminosas, podendo inclusive o éter, assim como o ar, se movimentar, gerando os ventos do éter. Dessa forma, poderíamos, com a ajuda de um experimento preciso, medir a velocidade da luz variando junto com o éter ou em relação a sensores se movendo junto com ela. E é exatamente disso que se trata o experimento de Michelson e Morley. Vamos enfim analisá-lo. Esta é uma representação 3D básica do aparato experimental usado na detecção do éter por Michelson e Morley. Era o chamado interferômetro de Michelson-Morley. No meio do aparato, temos um espelho semi-transparente com a propriedade de dividir qualquer feixe de luz em dois feixes de menor intensidade, com direção de propagação diferente, nesse caso, direções perpendiculares entre si. Também pode ser visto como um espelho posicionado de forma angulada em 45 graus, que muda a direção de um dos feixes resultantes em 90 graus. É importante enfatizar que a velocidade do feixe de luz não varia ao passar pelo espelho, muito menos varia com qualquer movimento do espelho ou da fonte geradora do feixe, assim como acontece com as ondas sonoras que acabamos de ver. Sendo assim, eles esperavam que a velocidade da luz fosse constante no éter com valor de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Isso se o éter estivesse parado em relação à Terra e automaticamente em relação ao aparato, pois, como vimos, se o meio se movimentar com certa velocidade em relação a um determinado referencial, a perturbação terá sua velocidade alterada de acordo com tal movimento. O objeto verde representa a fonte geradora de feixes monocromáticos, ou seja, feixes compostos por um único comprimento de onda. Nas extremidades das direções dos dois feixes, existem espelhos refletores que fazem os feixes alterarem o sentido de propagação, a fim de alcançarem o espelho central novamente. Ali, uma nova duplicação de feixes ocorrerá para cada um dos feixes gerados anteriormente, mas só foram representados aqui os feixes que passam a se propagar juntos, em direção ao anteparo amarelo, que é capaz de medir as interferências sofridas pelos dois feixes recombinados. Os outros dois feixes irão propagar juntos na direção do gerador de feixes, então não fazem diferença para o experimento e representação. Sabemos que uma onda eletromagnética é um contínuo formado por picos e vales, cuja seção entre dois picos ou dois vales podemos chamar de comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência da onda, trazendo-a mais para o início do espectro eletromagnético, como as ondas de rádio. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e mais para o fim do espectro se localiza, como os raios gama. Nessa representação, a extensão contínua total do feixe luminoso não é mostrado, mas sim uma seção dela, apenas um comprimento de onda, que na animação foram substituídos por pequenas esferas. Isso facilita a visualização das interferências construtivas ou destrutivas que os feixes resultantes podem sofrer no anteparo. Se no anteparo dois feixes de luz chegam ao mesmo tempo, ou seja, se seus comprimentos de ondas chegam em fase, então os vales e picos irão somar-se, aumentando a amplitude da onda resultante e automaticamente sua energia e intensidade. Essa é a interferência construtiva. Pode ser também que os comprimentos de onda cheguem ao anteparo
atrasados por frações maiores ou menores que um comprimento de onda, causando uma anulação parcial ou total da onda e de sua amplitude e intensidade medida. Essa é a interferência destrutiva. O interferômetro de Michelson-Morley possuía a precisão suficiente para detectar tais variações de intensidade devido a essas interferências, o que significa que era capaz de medir qualquer defasagem dos comprimentos de onda em relação uns aos outros. Mas o que, no final das contas, poderia causar tais defasagens? Uma vez que as distâncias do espelho central aos espelhos refletores e o anteparo são iguais. Ou seja, tanto o feixe do norte quanto do leste andariam a mesma distância com a mesma velocidade no éter, demorando então o mesmo tempo para chegar ao anteparo. A resposta está na velocidade do aparato ou da Terra em relação ao tal éter. Sabemos que a Terra possui um movimento de rotação ao redor de seu próprio eixo e um movimento de translação ao redor do Sol. O experimento foi realizado nos Estados Unidos, em Cleveland, aproximadamente nessa localização do globo. Podemos perceber então que o aparato estava, na verdade, viajando pelo espaço e também pelo éter com uma velocidade determinada por esses movimentos realizados pela Terra. Seria o caso que vimos em que o sensor se movimenta em relação à onda sonora ou meio atmosférico. Se o sensor se afasta da onda, será necessário um tempo maior para ela chegar até ele. Já se aproxima, um tempo menor. No caso do experimento, se o feixe de luz se propaga no mesmo sentido e direção em que o aparato se movimenta no éter, então irá levar um tempo maior para o feixe chegar até o espelho e sofrer a reflexão para retornar. Já se o feixe se movimenta numa direção perpendicular ao movimento realizado pelo aparato no éter, nenhum atraso será medido, pois os movimentos não podem ser somados ou subtraídos nesse caso. Como a Terra realiza um movimento de rotação, então a direção em que o movimento do aparato se dá no éter varia a todo momento, influenciando nos movimentos dos feixes de luz que se dão nas mesmas direções. Dessa maneira, seria lógico afirmar que após algum tempo, defasagens teriam que existir entre o feixe do leste, que aqui é o feixe que se movimenta na mesma direção e sentido que o aparato, e o feixe do norte, que se movimenta na direção perpendicular, uma vez que o primeiro irá demorar mais tempo para chegar ao anteparo do que o segundo. Se essas defasagens fossem medidas no experimento, então seria comprovada a existência do éter, uma vez que a física usada para prever tais resultados implica nesse argumento, assim como a própria construção do aparato. No primeiro caso, observemos o que ocorre se o aparato não possui movimento nenhum, o que seria dizer que a Terra não rotaciona e nem translada ao redor do Sol. Os dois feixes chegam juntos, não indicando nenhuma interferência ou alteração de intensidade em relação ao feixe inicial. Agora, assim como na prática, adicionemos um movimento ao aparato da esquerda para a direita, representando a seção de um movimento que o aparato e a Terra realizam em relação ao éter. Como o feixe do leste tem velocidade na mesma direção e sentido que o movimento atribuído, a velocidade medida para ele será menor, uma vez que o espelho se afasta do feixe à medida que se movimenta, fazendo com que o tempo para chegar ao refletor seja maior do que o tempo que o feixe do norte leva. Seria o caso análogo a um carro que se movimenta a 30 metros por segundo e outro, no mesmo sentido e direção, a 40 metros por segundo. Se estivermos dentro do primeiro carro, veríamos o outro carro se mover em relação a nós com 10 metros por segundo e não 40 metros por segundo. Da mesma forma aqui, a velocidade medida para o feixe do leste não seria mais c, mas sim menor do que isso. Tais diferenças de tempo e velocidade implicam na chegada do feixe do norte ao anteparo primeiro, implicando em interferências que podem ser medidas como alterações na intensidade da onda resultante dos dois feixes ou comprimentos de onda. Ao voltar, o feixe do leste chega mais rápido no espelho central, como dois carros correndo um na direção do outro. Porém,
não é suficiente para compensar o atraso da ida. Podemos aumentar cada vez mais a velocidade do aparato, e com isso, o atraso de chegada entre os dois comprimentos de onda será cada vez maior. O caso extremo seria o aparato com uma velocidade igual à da luz. Nessa situação, mediríamos para o feixe leste uma velocidade nula e nunca haveria divisão do feixe. Dadas todas essas considerações, junto às possibilidades de movimentos em relação ao éter fornecido pela Terra, fica claro que alterações nos movimentos e interferências entre os feixes recombinados precisavam ser medidos e com relativa facilidade pelo interferômetro Michelson-Morley. Mas no final das contas, qual foi o resultado desse experimento? Para o descontentamento da comunidade da época, nenhuma mudança de intensidade ou interferência foi detectada durante o período de 1 ano, ou seja, os comprimentos de onda sempre chegam juntos, independentemente de qualquer movimento ou velocidade do aparato e da Terra. Então, quais são as consequências de tal resultado? A primeira possibilidade é a de que não existe o tal éter, e a luz sempre terá uma velocidade fixa, independentemente de como a medimos. Ou melhor, independentemente da velocidade do referencial que a mede. É como se a luz não se importasse com o fato de o refletor estar se afastando ou se aproximando dela. A velocidade medida pelo referencial do aparato ou qualquer outro precisa ser sempre c. Por isso, nenhuma defasagem pôde ser medida. Outra, porém absurda, seria considerar que não existe o movimento do aparato, ou seja, que a Terra esteja parada no espaço. De início, já foi descartada. Imaginaram também que o éter podia se movimentar junto com a Terra, e as mudanças de velocidade não puderam ser detectadas, pois a velocidade do éter se somava à velocidade da onda, anulando o atraso do feixe do leste no aparato, como mostra a animação. A Terra, à medida que se movimenta, arrasta o éter junto com ela. Com isso, a luz compartilha do movimento da Terra junto com o éter e nenhum experimento pode detectar a variação de sua velocidade, assim como não podemos perceber a rotação da Terra, pois estamos indo junto com ela. Apesar dessa hipótese ser mais atraente, uma vez que abandonar o éter seria como abandonar o ar para o som, não teve muito sucesso, pois além de parecer ad hoc, era necessário atribuir outras propriedades físicas para o éter que tornava a história cada vez mais complicada para algo que estava cada vez mais difícil de provar que existia. O problema foi finalmente resolvido quando Albert Einstein demonstrou que a existência de um meio para a luz não era necessário e que todos os referenciais inerciais, independentemente de seus movimentos, deveriam medir um mesmo valor para sua velocidade, assim como mostrava o experimento e também as próprias equações de Maxwell. Isso tornava o espaço e o tempo relativos. Como vimos, Michelson e Morley não encontraram diferenças diárias ou anuais entre os feixes de luz. Sendo assim, a luz parecia viajar sempre com a mesma velocidade em relação ao observador, independentemente da velocidade da direção em que esse estivesse se movimentando. Tal resultado abalou a comunidade científica da época, pois a hipótese do éter era tão bem aceita e estabelecida quanto a expansão do universo é nos dias de hoje, por exemplo. Muitos cientistas buscaram salvar o éter usando de hipóteses e teorias muito parecidas com o que Einstein ia usar na relatividade restrita um tempo depois, apesar de terem uma base conceitual teórica bastante diferente. É o caso do irlandês George Fitzgerald e o holandês Hendrik Lorentz. Sugeriram que corpos se movendo através do éter se contrairiam na direção do movimento e que o tempo marcado pelos relógios passaria mais devagar. Para eles, os instrumentos experimentais de Michelson e Morley se contraíam à medida que se movimentavam junto com a Terra na mesma direção em que a luz. Além disso, o tempo passava mais devagar para eles e para qualquer observador que se movesse em relação ao éter.
O resultado seria que qualquer observador teria a mesma medição para a velocidade da luz, não importando como estivessem se deslocando em relação ao tal éter. Tais ideias poderiam salvar o éter, mas não vingaram por muito tempo, quando Einstein lançou um artigo em junho de 1905, inferindo o último golpe contra o quinto elemento. É o que veremos em detalhes no próximo episódio. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Até lá!